Professor Jorge, muito obrigada por estar aqui com a palavra, então. Boa noite a todos. Carmela, queria te agradecer mais uma vez pelo convite. Já posso dizer que nós temos uma parceria e quero te dizer que, apesar de estar se avizinhando daí o momento da gente deixar o Rio Grande do Sul, depois de 8 anos, continuo como parceiro, né? É um afastamento só ilusório, porque na verdade eu vou estar em termos de tempo, né, num espaço muito menor do que anteriormente, né? Hoje eu moro em Bagé, a gente vai seguindo a estrada 5 horas, né? Campo Grande, 2h30, a gente está aqui e pronto para colaborar, né? Agradecer aqui também nessa música maravilhosa, é uma música que nós não estamos acostumados, a verdade é essa, né? A gente liga o rádio, escuta a nossa música normal, e quando a gente para ouvir esses artistas, a letra, né, o ritmo, a gente se surpreende, porque diz muita coisa, diz no íntimo de cada um de nós. E finalizando o introito, eu queria aqui saudar um amigo muito querido. A vida é interessante, né? Ela nos surpreende. Estava vindo aqui pelo corredor do shopping e me deparei com um amigo muito querido, de anos, trabalhou junto a nós lá em Bagé, hoje está no Rio de Janeiro, é o Dr. Maxi, promotor de justiça, e que há algum tempo eu não vi, um grande amigo mesmo, não é amigo de se falar não, né? E coincidentemente nos esbarramos aqui pelo corredor, eu convidei, né, ele para estar presente aqui nesse evento maravilhoso. Eu digo evento maravilhoso porque os eventos de direito ultimamente estão chatos, né? Se fala sempre a mesma coisa, aquelas mesmas teorias e aquela coisa arrastada. Então um evento como esse, que combina direito, música, filosofia, é um diferencial, né? Nos dá prazer. E eu tenho a dizer que até como jurista e um filósofo frustrado também, porque fiz 2 anos de faculdade de filosofia, infelizmente tive que abandonar, eu comecei a migrar para outras áreas. A área do direito já não me satisfazia plenamente. E passei a participar com muita ênfase dos encontros e eventos envolvendo a psicanálise. Principalmente aqui em Porto Alegre, existe uma associação, a APOA, que dá eventos espetaculares. E para a gente que maneja o direito, né, nós temos uma colaboração muito maior do que nesses eventos tradicionais do direito, por mais incrível que pareça. Pois bem, então o nosso tema é: a arte existe para que a realidade não nos destrua. Se atribui a Nietzsche essa frase. Na verdade é mais ou menos mais uma daquelas lendas urbanas, né? Porque Nietzsche não disse isso, né? Muito embora, se a gente pesquisar, nós vamos ver afirmações de que ele disse e que estava, por exemplo, no nascimento da tragédia ou na vontade de potência. Não está. Na verdade, ele falou realmente a ideia, né? Mas está registrado nos fragmentos póstumos. Foram fragmentos que foram organizados em termos de livros e publicados após a morte de Nietzsche. Eram anotações que ele fazia quando escrevia o seu livro. E nós temos 2 passagens desses fragmentos póstumos, né, que ele traz essa ideia, que é difundida principalmente na internet, né, da arte existe para que a realidade não nos destrua. Basicamente, ele disse, a verdade é inconveniente. Temos a arte para não morrermos da verdade. E também disse, nós temos a arte a fim de não morrer da verdade. Então, na verdade, né, a ideia é a mesma. Só que houve, né, uma maquiagem dessa ideia e começou a se difundir, porque realmente a ideia é muito interessante. A arte existe para que a realidade não nos destrua. E aí os nossos músicos aqui, né, na letra da música, essa música maravilhosa, tem uma passagem que diz mais ou menos o seguinte: o sistema destrói tudo e toma conta de você.
eu não quero aqui discutir Nietzsche com os senhores e com as senhoras, né? Eu quero fazer uma provocação. Nietzsche é só um pretexto, foi só um pretexto para puxar essa frase. Então eu quero chamar, né, todos a reflexão sobre o que está embutido nesse tema. Vejam, por exemplo, se a gente olhar o semblante dos nossos 4 músicos aqui, né? A gente olha para eles e certamente podemos afirmar algumas verdades. Uma verdade é que, em algum momento da vida, eles passaram por sofrimentos extremos. A outra verdade é que esses sofrimentos causaram dramas na vida deles. E uma terceira verdade é que, pelo que eles demonstraram hoje aqui, com a arte deles encarnada na música, né, em algum momento eles se agarraram na arte deles, na música, para superar esses sofrimentos, esses dramas, para renascer das cinzas, para encontrar a redenção e a felicidade na vida. Mas isso, né, não é só em relação aos nossos músicos, é em relação a cada um de nós, né? Qual de nós, né, nessa passagem, porque a vida é um ritual de mera passagem, não importa a religião, eu sou espírita, né, mas o evangélico, o católico, o budista, o umbandista, o ateu, né, é uma realidade. A vida é um ritual de passagem. O que tem depois é que a gente vai divergir, né? Mas a vida é um ritual de passagem. E nesse ritual, assim como os nossos músicos, cada um de nós está submetido, né, às dores, ao sofrimento, às tensões, aos dramas cotidianos. Ninguém passa, né, incólume nessa vida, né? Ele costumava dizer, né, que é uma dor muito grande quando se enterra uma mãe, né? Eu vivenciei essa experiência terrível, né? Mas também quando se enterra um filho, né? E as dores, elas vão variando de acordo com, né, a passagem da nossa vida, nossas características, né? A miséria material, a miséria física, a doença, né? O sofrimento por amor, o sofrimento por não encontrar um trabalho que nos satisfaça, que nos valorize. Então, a vida, na verdade, ela é, vamos dizer assim, um apanhado de sofrimentos, e que nós temos que procurar um núcleo para trabalhar, para atingir o ponto de felicidade. E aí vem exatamente essa frase. Vamos utilizar a frase original. A verdade é inconveniente. Temos a arte para não morrermos da verdade, né? Nietzsche, para Nietzsche, a vida era uma experiência essencialmente estética. A arte, para Nietzsche, representava a estética, incluindo a música também. E só isso, né? E ele entendia que a arte, ela preponderava sobre diversos valores da vida, inclusive a verdade e a moral. Essa era a ideação de Nietzsche. Tanto é que no primeiro livro que se atribui a ele, O Nascimento da Tragédia, Nietzsche afirma, faz um discurso, né, quase que um protesto contra a conduta de Sócrates, que se permitiu cumprir a sentença aí deferida e morrer da ingestão de cicuta, né, em nome da verdade, porque a Sócrates foi proposto diversas vezes antes da sentença final, antes do momento final da sentença, que ele, né, utilizasse de determinados meios para se salvar, até de subornos, enfim, de diversas situações, e ele recusou, porque segundo ele aquilo não estava em sintonia com a verdade. Então Nietzsche critica veementemente Sócrates, porque diz que a arte de Sócrates, né, as palavras
emoldurada nas palavras, na filosofia de Sócrates, era muito maior, muito mais pujante do que a verdade ou a moral. Só que eu proponho aos senhores uma reflexão maior, uma expansão do conceito de arte, não só para considerar a arte a experiência meramente estética, mas qualquer realização protagonizada pelo ser humano de forma diferenciada, que tem o potencial de gerar impactos positivos na sociedade. Qualquer, desde que gere impactos positivos na sociedade e seja realizada de forma diferenciada. Isso nos traz para o catálogo da arte, não só a música, a pintura, a representação, a gravura, a escultura, não só a experiência estética, como também a experiência de qualquer tipo de pessoa que o faça diferenciadamente em proveito da sociedade. O lixeiro, por exemplo, ele pode fazer da sua labuta a arte. O médico, o advogado, o arquiteto também tem um grande apego estético da profissão. Um dia passou na internet um vídeo de um vendedor de algodão doce na China, vendedor de rua, e ele fazia flores, o algodão doce em forma de flores. Isso é arte pura, é arte na profissão e arte na estética. Então, eu proponho aos senhores essa reflexão. A arte, muito mais englobante do que a mera experiência estética. Para quê? Para chegarmos à conclusão que todos esses dramas que a gente vive na nossa vida, e não há como fugirmos dele, não há como fugirmos dos dramas de todas as espécies. Em algum momento na nossa vida, dizem que a felicidade é só um momento, mas em algum momento nós vamos nos defrontar com esses dramas e esses sofrimentos. E vamos ter dois pontos: ou sucumbir, conforme infelizmente muitas pessoas fazem, ou nos agarrar a alguma coisa. E quando nos agarrarmos a essa coisa, nós vamos subindo e vamos renascer das cinzas. Nós vamos descobrir uma experiência muito maior do que a experiência material. E às vezes, ou muitas vezes, segundo o próprio título da minha intervenção aqui, essa redenção, essa busca, esse renascer das cinzas, tal como o fênix, está agarrado e atrelado à arte. Foi o que eu disse. Quantas vezes os quatro músicos aqui não se agarraram na sua arte para superar dores pessoais, dores de amor, dores de perda, dores de frustração, muitas vezes pelo não reconhecimento de um projeto, de um talento. Quantas vezes? Então, eles se agarraram na arte, na música, para se superar. E nós? Eu não posso me agarrar na música. Se eu pegar um microfone para cantar, vou ser expulso daqui. Eu tenho que me agarrar em alguma coisa que eu faça de forma diferenciada em prol da nossa sociedade. E é isso que falta, muitas vezes, no total. Isso é romântico? Pode ser, mas se esse romantismo fosse efetivamente colocado em prática, nossa sociedade seria diferente. Eu tenho sérias reticências aos teóricos dos direitos humanos. Por quê? Porque são teóricos e não saem da teoria. Uma vez eu citei o nome da Carmela no Facebook, numa discussão, e disse o seguinte: não adianta eu dizer que a polícia está errada ao agredir manifestantes. Não adianta eu atacar toda uma corporação policial em nome da atitude de um ou dois, se eu só fico escrevendo e atacando todo mundo. Então eu tenho que fazer alguma coisa diferenciada em prol da sociedade, em prol da teoria que eu acredito que vai melhorar a nossa sociedade. E citei o nome da Carmela, dizendo o seguinte, que a Carmela é gente que faz, porque ela
né, protagoniza todos esses projetos maravilhosos, direito do cárcere, né? Ela é uma perfeita ativista, né, dos direitos humanos, do pensamento reflexivo, né, da reflexão, né, em alto nível, e é isso que nós precisamos. O Brasil está cheio de teóricos que só teorizam. Nós temos que congregar a teoria à prática. E assim, se a gente o faz de forma diferenciada e reverte isso em prol da sociedade, nós estamos melhorando nossa sociedade. Sem romantismo, isso é prática, né? Isso é prática. Então, cada um de nós deve buscar dentro de si, né, o que faz de melhor. Ah, mas eu só faço bolo de melhor. Faça isso e melhore a sociedade. Se é diferenciado o seu bolo, né? Se é feito com amor, se tem um ingrediente secreto, se todos gostam, né? Então, que tal aí numa atividade beneficente, né, levar esse bolo até a PAI para as crianças, levar esse bolo até o asilo, né, fazendo a diferença, e isso vai voltar para a gente em forma de redenção. E quanta gente supera os sofrimentos, as dores dessa forma, né? William Morgan, ele afirmou o seguinte: a arte, um dos grandes valores da vida, deve ensinar aos homens humildade, tolerância, sabedoria e magnanimidade. Completando o pensamento de William Morgan, né, Máximo Gorki assim afirmou, o que vem ratificar o que nós acabamos de apresentar para os senhores. O talento desenvolve-se no amor que pomos no que fazemos. Talvez até a essência da arte veja o amor pelo que se faz, o amor pelo próprio trabalho. E com isso, a gente vai construindo essa boia que pode nos salvar desses sofrimentos extremos, né? Até mesmo de estarmos à margem da sociedade. Por isso que eu não concordo muito com o discurso que imputa sempre à sociedade a responsabilidade pela criminalidade. O culpado é a sociedade. Ele não teve chances. Mas será que, a despeito de um caso ou outro, não seria o ser humano que faz as suas chances? Que procura as suas chances dentro do conceito do livre-arbítrio? Porque ninguém disse que ia ser fácil, né? Quando a gente nasceu, ninguém afirmou, vai ser muito fácil. Eu tenho toda uma história de vida que demonstra isso. Sempre abrindo mão de determinadas coisas para conquistar outras. Eu com muito orgulho digo, e não me envergonho, porque não tem por que me envergonhar. Eu nasci no Morro, no Rio de Janeiro. E fui criado lá até ter idade. E com muito orgulho eu digo isso. Porque eu nunca precisei, efetivamente, de nenhum tipo de conduta ou favor impróprio, né, para buscar o meu caminho. E busquei, né? E se é uma coisa que faço de melhor e tenho certeza disso, né, não é julgar, né, é em sala de aula, é compartilhar conhecimento com os meus alunos. Isso sim, eu sei que eu faço de melhor, é o meu diferencial em prol da sociedade. E muitas vezes eu me agarrei, né, exatamente nessa arte para não sucumbir diante do sofrimento de várias ordens, da perda de pessoas queridas, que infelizmente, né, todos nós passamos por isso, foi como eu falei, né, de problemas sérios no trabalho, no passado, né, o que fazer? Vou sucumbir? Vou me auto-vitimizar? Né? Não, vamos procurar, com base na arte, né, renascer das cinzas, trabalhar a nossa cabeça até um nível, né, dentro desse conceito da arte, esse conceito expansivo da arte que eu acabei de colocar, e vamos colaborar com a sociedade. Vejam os senhores como as coisas se encaixam. Um grande artista brasileiro,
na semana passada, perdeu um filho, foi nosso Erasmo Carlos, num acidente. Essa semana ele deu uma entrevista e eu extraí a intervenção do Erasmo Carlos. Ele disse o seguinte: o show deve continuar. Quando não tiver mais força, a música dá força a gente. Ou seja, a arte existe para que a realidade não nos destrua. O que ele disse? Quando ele não tiver mais força ante a dor e o sofrimento pela perda do filho, a música vai dar força para ele. E se a gente analisar isso, né, nós temos diversos pontos interessantes que nós podemos elevar dessa situação. Né? Primeiro, que a gente vai estar contribuindo com a nossa arte, seja ela qual for, né? Seja varrer rua, fazer algodão doce, fazer um bolo, lecionar, tocar uma música maravilhosa, fazer uma escultura, não é? Vamos colaborar com alguém, com a sociedade, em prol da nossa sociedade. E essa colaboração através da nossa arte vai nos dar força interior e isso vai nos fazer renascer das cinzas, né? Tal como o Fênix. Tinha um médico austríaco chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi o idealizador da logoterapia. Ele é considerado como o precursor da terceira escola da psicanálise de Viena. E ele foi preso nos campos de concentração, ele e toda a sua família. Então ele escreveu um livro, que inclusive vende aqui na Saraiva, tem várias edições. Em 46 ele publicou esse livro, chamado Em Busca de Sentido. E Viktor Frankl, ele passou todo o tempo como preso nos campos de concentração, trabalhando, exercendo a arte dele. Ele era primeiramente neurologista, né? Agarrado na arte dele e no desejo de rever toda a sua família. Quando acabou a guerra, ele foi libertado, voltou para Viena, para constatar que toda a família dele tinha sido assassinada nos campos de concentração. Irmão, pai, mãe, mulher, e ali só sobrou a arte para ele. A arte, e ele trabalhou incessantemente, até os 95 anos, né, em prol da sociedade, dos semelhantes dele, né. Foi até para um papa, e teve curiosidade de conhecer Viktor Frankl, Paulo VI, e o convocou ao Vaticano. E numa das passagens ele diz o seguinte: o homem, por força de sua dimensão espiritual, pode encontrar sentido em cada situação da vida e dar-lhe uma resposta adequada. Ou seja, né, por pior que seja o panorama, por mais sofrimento que seja tomado aquela pessoa, por maior que seja a tragédia, por mais difícil que seja a realidade que ele vivencia, ainda assim a dimensão espiritual dele, ela é imensa, e ele pode efetivamente daquele momento buscar outras coisas, de forma que vai renascer das cinzas novamente. Ou seja, né, vai dar uma resposta adequada e não vai sucumbir àquele momento terrível em que vive. Então, a minha mensagem, basicamente, meu tempo já termina e eu tenho dificuldade, porque quando eu começo a falar, eu realmente não paro mais, né, à vontade, né? A professora disse que ela tem a dificuldade da improvisação. Eu não tenho essa dificuldade, mas eu já tenho a dificuldade de fixar na mente as frases. Por isso que eu trago tudo escrito, né? As frases, porque realmente eu não consigo, né? Eu faço uma construção e anoto as frases de link, para não se perder toda a essência, que são realmente pensamentos maravilhosos. E com os pensamentos maravilhosos, eu sempre termino. Eu ia terminar com o poeta moçambicano Miyakoto, mas eu me lembrei que o último evento que eu participei, eu terminei com ele, né? Então eu tive que rever. Então, é alguma coisa também relacionada à arte, de Jorge Luiz Borges. Ele diz mais ou menos o seguinte: por vezes a noite é um rosto que nos olha do fundo de um espelho
é a arte, e a arte deve ser como esse espelho, que nos mostra o nosso próprio rosto. Muito obrigado a todos, e essa mensagem dentro do coração de cada um de vocês.